muito bom dia para você. O NE1 está começando. É hora de ficar ligado nas notícias da nossa região. Vamos juntos até 13h. E entre os assuntos desta edição, a paralisação dos professores da rede municipal do Cabo de Santo Agostinho. Faz 18 dias que os profissionais estão em greve. Em Olinda, uma fiscalização fechou uma grande unidade de saúde. O Conselho Regional de Enfermagem encontrou diversas irregularidades. E tem paciente doente sem atendimento. O NE1 segue falando de acessibilidade. E a gente vai conhecer a rotina de Elza e o filho, Guilherme, que usa cadeira de rodas. Para sair de casa em Abreu e Lima, eles precisam passar por esse caminho aí, olha só. Nem parece, mas é uma estrada e tem todos os obstáculos possíveis. Barro, lama e buracos também. No Recife, a reclamação é das constantes quedas de energia. Moradores do bairro de Brasília Teimosa perderam eletrodomésticos de tanto liga-desliga. E a gente está com o Procon para falar sobre como proceder quando acontecer algo desse tipo. Tem informações do trânsito também, orientações para famílias que têm convivência compartilhada dos filhos e muito mais. Quer participar do NE1? É fácil demais. O QR Code do nosso Canal Globo já está aparecendo aqui na nossa tela. Você pode mandar mensagens, fotos e vídeos. Estou esperando. E pode também seguir o NE1 no nosso Instagram, @ne1.globo. Agora são 11h49. O Serviço de Pronto Atendimento de Olinda, o SPA, não está recebendo mais pacientes. Essa decisão foi tomada hoje pela manhã. A gente vai para lá com Bruno Fontes. Como foi essa decisão, hein, Bruno? Conta os detalhes para a gente, por favor. Bom dia. Oi, Maristela. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu estou exatamente aqui na porta do SPA, que é o Serviço de Pronto Atendimento. Fica na Avenida Antônio da Costa Azevedo, que é uma paralela aqui da Avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos. É o principal aqui, serviço de pronto atendimento. Eles falam assim de porta aberta. Qualquer pessoa pode chegar aqui numa situação de emergência e ser atendida. Até de fato tem essa porta aqui aberta. Estou com Christopher Moraes, mas vocês estão vendo que não há. Aqui são os funcionários. Eles não estão tendo atendimento no momento porque está passando por sérios problemas aqui, inclusive de estrutura. O teto, uma parte do gesso caiu. Christopher também está mostrando aqui, até na recepção vocês estão vendo vazamento, infiltrações, mas o pior mesmo, Maristela, é quando a gente vai lá para dentro, para as alas lá de atendimento. Aqui tem emergência pediátrica e tem também emergência de adultos. E aí pessoas que têm, por exemplo, problemas cardíacos, problemas respiratórios, acidentes, essas pessoas são trazidas para cá. Mas a gente acompanhou agora há pouco, por exemplo, uma pessoa que chegou buscando esse atendimento e ela não conseguiu. O COREN, o Conselho Regional de Enfermagem, esteve aqui, fez mais uma fiscalização e a gente acompanhou também esses pacientes que nesse momento está sem funcionar aqui, exatamente por causa dessa situação. Vamos ouvir agora esse paciente que não conseguiu ser atendido aqui. Acabaram de informar que não tem atendimento por conta das condições físicas do prédio que estão precárias e carecendo de reforma, né? E o que foi que seu amigo aí teve? Eu estou vendo que ele está se tremendo a mão. Ele está passando mal, né? Infelizmente eu não sei diagnosticar porque quem deveria estar trabalhando não está, né? Esse daí é o José Reinaldo. Agora há pouco eu fiz essa entrevista aqui exatamente nesse ponto que nós estamos. E ele buscava atendimento para o José Fábio. Esse amigo dele, eles estavam numa obra, estavam realizando um trabalho aqui. Ele passou mal, estava se tremendo, veio para cá, ele não conseguiu esse atendimento para o amigo dele e eles tiveram então que buscar uma outra unidade de saúde. Você então percebe a situação que está. Lá dentro, eu soube também, por meio do COREN, o Conselho Regional de Enfermagem, que tem uma criança, um recém-nascido de 23 dias, ele tem problemas respiratórios, está lá dentro, mas em cima, no teto mesmo dessa sala, tem a infiltração, está tudo mofado e eles estão tentando transferir essa criança
para uma outra unidade. Vamos agora ver também uma reportagem de Camila Torres, que mostra muitos vídeos que nós recebemos, tanto de pacientes, de profissionais aqui que não querem ser identificados, e também do COREN, o Conselho Regional de Enfermagem. De acordo com o COREN, o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, parte do gesso do teto caiu ontem. Um dos corredores está bloqueado por causa da goteira. Tem mofo e infiltração em vários lugares. Aqui, bem perto de material já esterilizado. Na entrada da sala vermelha, onde ficam pacientes mais graves. E na área de espera também, onde dá para ver água no chão. Na fiscalização feita na semana passada, o COREN constatou que caixas com aparência bem velha são usadas para guardar medicações. Essas ampolas venceram em janeiro. Ainda de acordo com o COREN, há salas sem uso no SPA, o Serviço de Pronto Atendimento de Olinda. O banheiro está em péssimas condições. A unidade conta com 2 ambulâncias de uma empresa terceirizada, mas uma delas está quebrada. Essa é a situação que nós temos conhecimento, tá? Mas, por exemplo, o COREN também já está fazendo essa denúncia ao Ministério Público de Pernambuco da insuficiência, do déficit aqui de profissionais. Deveriam ter, por exemplo, 5 enfermeiros trabalhando. Só tem 2 enfermeiros e também essa ambulância que Camila Torres falou agora. Ela não está funcionando, o farol dela, a iluminação está ruim. Inclusive, eles tentaram fazer a remoção de um paciente, eu soube agora há pouco, de um funcionário, e não conseguiram à noite lá na BR-232. Então, a situação muito ruim. Daqui a pouco a gente traz outras informações e conversa também com a chefe do Departamento de Fiscalização do COREN, Maristela. Sem condição nenhuma mesmo, né, Bruno, de atender outros pacientes pela recepção, a gente já percebe, por essas outras imagens também disponibilizadas pelo PROCON das outras áreas aí da unidade. Olha só o teto com infiltrações, são muitos problemas denunciados que envolvem aí até medicamentos vencidos, falta de profissionais. Daqui a pouco, então, Bruno Fontes volta com outras informações. E está prevista para hoje a votação para uma possível abertura de processo de impeachment contra a prefeita de Olinda, Mirela Almeida, do PSD. O pedido foi feito pelo ex-candidato ao governo da cidade, Antônio Campos, do PRTB, que concorreu com Mirela pela administração municipal nas eleições do ano passado. Natália Dielu tem outros detalhes para a gente sobre esse pedido. Está em frente à Câmara Municipal de Olinda. Oi, Natália, bom dia. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. A gente acompanha a movimentação aqui na Câmara Municipal. Vocês estão vendo essa fachada aqui, é de um anexo da Câmara Municipal de Olinda, porque a votação, ia acontecer às 10 horas da manhã, mas desde as 9, os 17 vereadores aqui de Olinda estavam reunidos nesse anexo, discutindo essa possível abertura de um processo de impeachment, que chama admissibilidade do processo de impeachment. O que é isso, É uma votação para saber se esse pedido ele vai seguir mesmo, Esse pedido foi feito pelo ex-candidato a prefeito aqui do município, Antônio Campos. Ele alega o descumprimento da lei de acesso à informação e também a falta de transparência na prestação de contas da gestão Mirela e Chiquinho, que é o vice de Mirela Almeida na Prefeitura de Olinda. Aqui na frente da Câmara Municipal, a gente vê uma movimentação bastante intensa desde cedo. Moradores, pessoas estão aguardando a saída dos vereadores. Alguns deles estão saindo agora para entrar aqui no plenário e iniciar essa votação, O autor da denúncia diz que a Prefeitura de Olinda, a gestão de Mirela, não respondeu a requerimentos oficiais, ignorou prazos legais de prestação de contas de transição e não apresentou até hoje as informações financeiras relativas ao Carnaval de 2025 que deveriam ser entregues
em até 30 dias após o evento. Então, essas são as alegações de Antônio Campos, que foi candidato a prefeito, aqui ele é advogado, foi ele quem protocolou esse pedido de impeachment. A expectativa é que essa votação ela comece agora, porque desde as 9 horas da manhã, os 17 vereadores estavam reunidos no anexo. Para essa votação seguir, passar, era necessário uma maioria simples, era necessária a presença de pelo menos 9 dos 17 parlamentares. Mas a informação que a gente tem é que os 17 estão presentes e vão participar desta votação que a gente vai entrar para acompanhar, Maristela. Qualquer novidade é só chamar aqui a gente, tá, Natália? A porta aberta sempre para você, a janela aqui do NE1 é só acionar. Agora, 11 horas e 58 minutos, daqui a pouco a gente volta a falar com Natália lá, direto de Olinda. Te convido agora a circular pelo trânsito nas principais ruas e avenidas aqui do Recife. A Avenida Agamenon Magalhães já está aqui na nossa tela, no cruzamento ali com a Joaquim Inácio, no Paissandu. A gente observa essa movimentação se intensificando aí do trânsito, agora 11 horas e 59 minutos. As pessoas já começam a se deslocar para os compromissos da hora do almoço. Agora a Avenida Abdias de Carvalho, a gente vai para lá também com a General San Martín e a gente observa uma movimentação bem mais intensa do trânsito aí na região também. Bora para a Avenida Pan-Nordestina, bora para Olinda ver essa movimentação de quem está chegando ao Recife, aqui no lado direito. Essa câmera está instalada bem em frente ao Fórum da Cidade, do lado esquerdo. A gente vê um trânsito livre aí para o motorista que está seguindo no sentido de Paulista, também aí do Litoral Norte. E moradores do bairro de Brasília Teimosa reclamam que as quedas de energia na região estão causando muitos prejuízos. Bora então falar com Daniele Fonseca sobre esse assunto, porque algumas pessoas perderam até eletrodomésticos, né, Daniele? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando nessa quinta-feira aqui no NE1. Olha, Maristela, um transtorno, né, para essas famílias. Imagina uma dona de casa, um dono de casa que de uma hora para outra, com a geladeira lá cheia de alimentos, a geladeira não funciona mais e aí fica o desespero para não perder também as comidas, né, os alimentos, além do prejuízo em relação ao eletrodoméstico. Eu conversei com pessoas que moram na rua Lupécio, lá em Brasília Teimosa, na zona sul do Recife. Mas eles contaram que os vizinhos, os moradores de outras ruas da localidade estão passando pelo mesmo problema. Isso tem cerca de 2 meses. Eu estive lá mais cedo com o repórter cinematográfico Otton Veiga e a gente vai acompanhar agora na reportagem o que disseram essas pessoas. A geladeira de Dona Márcia não funciona mais. Foi um prejuízo danado que ela teve. Ficou sem ter como conservar os alimentos da família e as bebidas que vendia para complementar a renda. Onde é que está guardando seus alimentos, hein? Eu, na casa da minha filha. Na casa da minha filha. Perdi de vender, que eu vendo cerveja, perdi de vender porque não tenho mais a geladeira. Dona Márcia contou que isso passou a acontecer depois que a Neo Energia trocou postes e fios da rua Lupécio, no bairro de Brasília Teimosa. A substituição foi feita há cerca de 2 meses, de acordo com a vizinhança. Os postes ficam pegando fogo, aí quando chove, qualquer hora explode. Entendeu? Aí eles começaram lá para dentro da Brasília. Primeiro foi lá na Brasília, na Colônia. Aí, por último, foi essa rua. Essa rua que ainda estão para terminar. Este freezer, que era de um dos moradores, também queimou. E agora só ocupa espaço. Dona Francisca ficou muito preocupada quando viu que o que guardava na geladeira estava se perdendo. Ela também foi surpreendida com o eletrodoméstico sem funcionar. Queimou a placa da minha geladeira. Queimou e eu tive que chamar o técnico para consertar e ele pediu, foi R$300 que eu paguei. Aí eu paguei 2 vezes, né? Porque ele já me conhece, né? Aí, não, dona Francisca, eu deixo para a senhora 2 vezes. Pronto, foi isso que aconteceu. E a senhora acha que isso aconteceu por quê? Com essa queda de energia que tem aqui, depois que vieram mexer essa energia aqui, ficou uma porcaria agora. A gente nunca passou, teve uma noite que até de madrugada, a gente ficou de madrugada sem energia aí. A gente ficou até na rua ali,
sentada na rua, esperando a energia e nada dela chegar. Os moradores disseram que problemas como esses têm acontecido em várias casas de Brasília Teimosa. E mesmo quando as famílias não têm prejuízo nos eletrodomésticos, elas percebem falhas no fornecimento de energia elétrica. Hortência disse que está sempre vendo lâmpadas e outros equipamentos querendo falhar. Fraga o ventilador, vai e volta, e a gente tem que estar correndo para desligar a geladeira. De madrugada a mesma coisa, quando eu me acordo, que eu vejo, aí que eu deixo o ventilador ligado, né? As lâmpadas tudo apagada que eu deixo. Mas quando eu vejo o ventilador fica fraco, aí eu vou e corro, aí já corro para a geladeira, aí já saio toda atordoada desligando as coisas. Televisão, tudo. A Neoenergia encaminhou uma nota para a gente informando que desde o início deste ano foram registrados 7 incêndios em postes lá na localidade de Brasília Teimosa. E que os técnicos informaram que isso aconteceu por causa de ligações clandestinas. A distribuidora informou também que para evitar esse tipo de situação e fornecer uma energia elétrica de melhor qualidade, com mais estabilidade, está substituindo toda a rede de distribuição lá do local. E que para fazer esse serviço é necessário o desligamento pontual de alguns locais lá no bairro de Brasília Teimosa para que esse serviço seja executado. Eles informaram, inclusive, a Neoenergia, que lá na rua Lupécio foram 3 desligamentos nos últimos meses. E a gente informa também para o telespectador, as famílias lá de Brasília Teimosa ou de qualquer outro lugar que tiveram perdas nos seus equipamentos, né, em seus eletrodomésticos por causa de quedas e falhas no fornecimento de energia, que a gente vai daqui a pouco entrevistar o pessoal aqui do Procon Pernambuco para saber o que precisa ser feito para tentar recuperar o dinheiro que foi gasto no conserto desses equipamentos. Maristela. Esse desligamento só não pode ser de surpresa para esse morador, né? A gente até entende essa necessidade de ampliação da rede de distribuição, mas enfim, né? As pessoas estão perdendo eletrodomésticos e isso não pode acontecer, né, Daniele? Daqui a pouco, então, Daniele Fonseca volta com outras informações. Se você tem alguma dúvida, já usa aí o QR Code do nosso canal Globo para mandar perguntas. Acontece também onde você mora? Então manda perguntas que daqui a pouco Daniele Fonseca volta com outras informações. Obrigada por enquanto, Daniele. E ontem você acompanhou aqui no NE1 a dificuldade de seu Inácio, no Recife, e de Henrique, em Jaboatão, para se locomoverem nas ruas, calçadas e para usar o transporte público também. Se na área urbana os problemas são muitos, na área rural, o sofrimento de pessoas com mobilidade reduzida que usam cadeira de rodas é ainda maior. Em Abreu e Lima, o nosso repórter Joab Alves acompanhou a luta de Elza, uma mãe que faz o que pode para garantir que o filho frequente a escola todos os dias. A gente pegou a estrada ainda de madrugada. A gente já está aqui na zona rural de Abreu e Lima, sentido a casa aí da família do Guilherme Eduardo, de 7 anos. E a gente já enfrentou vários desafios aqui no caminho. Essa realidade de acordar de madrugada, a família enfrenta todo dia para que o garoto chegue a tempo na escola, já que eles têm todo o deslocamento para levar ele, né, para o ponto onde o ônibus ainda busca o garoto. Já encontramos com a Elza e o nosso carro teve que ficar lá atrás devido à situação da estrada, né, Elza? Isso. Como é que vocês lidam com isso aqui, essa realidade de vocês? Todo dia é a mesma coisa. A gente faz denúncia e eles não vêm resolver. E agora a desculpa é a chuva, né? Faz tempo essa situação, Elza? Faz. É difícil para vocês, né? Muito. Ainda por cima que meu filho é especial, cadeirante, né? Uhum. Pode entrar. Tá. Tua rotina começa a que horas, Elza? De 5h35. Por que essa rotina começa tão cedo? Porque o ônibus dele chega muito cedo. Uhum. Tá entendendo? E tem o desafio também da estrada, né? Isso. Por isso que eu tenho que sair cedo. Uhum. Pra dar tempo dele pegar o ônibus.
Ele tinha 1 ano e 3 meses, aí ele não engatinhava, ele não sentava sozinho, aí ele tem paralisia espástica hereditária. Elza, quais são os maiores desafios até chegar lá no ponto de ônibus? Caminho. O caminho é horrível. Cuidado, viu? Foi, a gente quase aqui escorregou, para vocês aí de casa terem uma noção. Ó, a gente vai passar aqui por mais um buraco. Já tô vendo que você tá ofegante. Tô cansada. Quais são os cuidados que tu tem até chegar lá no ponto de ônibus? Cuidado para ele não se melar, para ele chegar limpinho. Aí, tipo, imagina eu passar por aqui todo dia. Mais um ponto aqui de dificuldade, gente. Buraco, né? E tem que ter muita calma, né, Elza? Muita calma, muito cuidado para não derrubar ele. Essa realidade não é de hoje. Ela enfrenta essa rotina há pelo menos 4 anos. Há 2, nossa equipe já esteve aqui mostrando essa mesma situação. Aqui era um ponto que o ônibus até vinha, né? Aí a gente vai andar mais quanto tempo agora? Mais uns 10 minutos. Numa parte do caminho, Elza encontra outras mães que também vão deixar os filhos nos ônibus escolares. Se eu não tiver ajuda, tem que levar ele só. Ele no braço e a cadeira na mão. Tentando empurrar para ver se eu consigo passar. Do alto, o Globocop mostra o nosso caminho de volta. Mais uma vez, passando por lama, barro e buracos. O que foi que mudou de lá para cá? Nada. Você como mãe, como é que se sente em relação a isso tudo? Me sinto péssima, porque assim, a pessoa quer fazer alguma coisa, não pode. Ninguém escuta. Ninguém, a pessoa, tipo, meio que vai atrás, corre atrás para ver se, né, consegue uma melhoria, mas ninguém escuta, ninguém ajuda. Você já procurou quem? Eu procurei a Secretaria da Educação, que é o coordenador dos ônibus. Ela passou para a Secretaria de Obra, mas já faz tempo. E nada, não mandaram nenhuma carreta, sei lá, de brita, alguma coisa, para ajeitar esse caminho. Aí o caminho só vai piorar. E a situação da gente é essa. O caminho é muito esquisito, para eu estar para frente e para trás com ele sozinha. E quando eu vou buscar ele, eu passo por esse caminho esquisito só. É todo dia isso. Às vezes eu encontro umas mães que vai comigo para pegar os filhos também, mas elas ficam ali na frente. Imagina se esse ônibus parar, de entrar pelo menos até ali. Como é que vai ser? Eu faço de tudo, né? Para o meu filho ter uma educação, ir na escola. Muito lamentável. Muito. É triste, é desumano. Deixamos o Guilherme lá no ônibus. Vocês notam que eu estou bastante suado, a camisa também, tirei até o casaco. E olhe que não são nem 7 horas da manhã. Mas esse cansaço nem se compara, né, com a da Elza, que enfrenta isso todo dia. Elza, o que é que tu espera aqui do poder público, do município, aqui para resolver esse problema de vocês? Eu quero que eles tenham mais empatia pela gente, que olhem por aqui, por esse caminho, que olhem pela gente, que sintam no coração deles em ajeitar esse caminho, porque do jeito que está não dá. Você falou que nunca vai desistir. Não vou desistir nunca, pelo meu filho eu nunca desisto. Meu Deus, que situação dessa mãe. Vamos então às explicações, né? Claro que o NE1 foi em busca de respostas. A Secretaria de Obras da Prefeitura de Abreu e Lima informou que tem realizado serviços nas estradas da zona rural do município, mas nós vimos uma condição completamente diferente aí, né? A Prefeitura disse que no último verão destinou 45 caçambas com metralha para os locais mostrados na reportagem e que uma máquina passou por esses pontos para nivelar a rua, serviço que durou 9 dias. A Prefeitura disse ainda que, durante o período de inverno, as estradas são afetadas, mas que também trabalha por meio de ações paliativas para evitar transtornos à população. Perguntamos sobre o ônibus que pega Guilherme e leva para a escola, agora parar mais longe por causa das condições ruins da estrada. Mas não recebemos explicações sobre essa situação e claro que a gente daqui vai continuar insistindo por uma resposta. A seguir, perdeu um eletrodoméstico em quedas de energia? O PROCON vai explicar como você pode procurar o órgão para ter de novo o seu equipamento. Você vai ver também orientações para famílias que têm convivência compartilhada dos filhos nesse período de férias.
E ainda, o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, pediu intervenção da Força Nacional de Segurança Pública para combater a violência na cidade. O NE1 está de volta em instantes, agora 12h12. Agora 12h17, NE1 de volta e o nosso Globocop está no ar, está sobrevoando o SPA, o Serviço de Pronto Atendimento de Olinda, no bairro de Jardim Brasil. A unidade parou de receber novos pacientes hoje pela manhã, por causa de várias denúncias que foram feitas, vários problemas aí na estrutura da unidade, medicamentos vencidos. Bruno Fonte está trazendo as informações desde cedo para a gente e atualiza agora outros detalhes. Bruno, é com você. Maricela, estou vendo até a movimentação aí do nosso Globocop. Eu estou por trás exatamente dessas ambulâncias aqui na porta do SPA, que é o Serviço de Pronto Atendimento aqui em Peixinhos. Como nós falamos no início do jornal, no momento eles não estão recebendo outros pacientes em situação de emergência. Existe ainda uma criança de 23 dias, um recém-nascido, que está aqui, está inclusive numa sala, de acordo com o COREN, o Conselho Regional de Enfermagem. Essa sala também tem problemas de infiltração e mofo nas paredes. Nós mostramos aí, na semana passada, por exemplo, que a fiscalização do COREN encontrou remédios vencidos. A heparina, por exemplo, que é um anticoagulante, é usado principalmente para pacientes que têm AVC, que sofrem esses problemas e que ela é essencial, é fundamental. Também outros medicamentos vencidos de acordo com o COREN. Essa tinha sido a primeira denúncia da semana passada. Hoje, eles vieram de novo para cá porque o teto caiu, o gesso, de uma das salas. Isso na sala, tanto tem problemas na sala amarela e também na sala verde. E também essa parede mofada na sala vermelha, que é de emergência. Aqui eles atendem tanto crianças como também adultos. É uma das unidades principais aqui, porque ela recebe de portas abertas, sem encaminhamento, uma pessoa que chega aqui, por exemplo, passando mal. E também pacientes de outros municípios. Agora há pouco, por exemplo, uma ambulância chegou aqui, essa ambulância saiu com um paciente de um outro município do Recife. Mas devido a essas condições, só em casos gravíssimos, eles recebem. Vocês podem ver, por exemplo, estão inclusive assistindo agora ao NE1. A gente está falando e o pessoal está aqui assistindo a gente, no NE1. E exatamente, são funcionários, são pessoas que buscam informações. Deixa eu ver essa senhora agora que está chegando acompanhada, acredito que seja um parente. Tudo bem, desculpe incomodar a senhora. É o que? É sua mãe? É minha mãe. É minha mãe. Ela está com que problema? Ela está passando mal. Ela desmaiou e tudo. E vai conseguir atendimento aqui? Eu tento, né? Porque lá no Tricentenário já não teve. Que é uma outra unidade daqui de Olinda. De Olinda. A senhora já foi lá no Tricentenário? Já chegou lá no Tricentenário, só que não tem médico, só de 7 horas. Qual a idade dela? 81. Sente ela aqui. Nesse caso, ela recebe atendimento? Além da idade da situação, a gente vai avaliar a situação. Olha, a gente está mostrando exatamente como está acontecendo, como estão acontecendo os problemas aqui. Alguns pacientes que buscam, esse atendimento. Essa senhora tem mais de 80 anos. E agora há pouco nós conversamos com a chefe do Departamento de Fiscalização do COREN, que ela tem sim essa autorização, até porque a denúncia também foi feita por profissionais que trabalham aqui e enfermeiras. E ela entrou aqui nessas salas. Inclusive, essas imagens e todo esse documento, essa documentação apresentada, e que eles estão colhendo essas informações, eles vão repassar ao Ministério Público de Pernambuco. Vamos ouvir agora, então, a chefe do Departamento de Fiscalização do COREN, a Ivana Andrade.
recebemos várias denúncias, não é? Por uma média de 8 denúncias nos últimos 15 dias, com relação à superlotação, a déficit de pessoal e a questão estrutural mesmo, que trazia riscos aos pacientes. Na última quinta-feira foi identificado medicamentos vencidos, né? Inclusive adrenalina, heparina, medicações que tiram os pacientes de uma crise grave de alergia, um infarto. Então são medicações que salvam de fato a vida dos pacientes. Foram encontradas um quantitativo grande de 25 ampolas de heparinas vencidas e isso nos preocupou, retiramos no momento essas medicações. Em relação às crianças e aos bebês? Eles retiraram os pacientes, estão tentando transferir, mas no momento ainda tem um bebê de 23 dias que está grave, tem um RN grave aí que eles estão ainda tentando transferir, mas já tivemos informações de alguns profissionais que também estão sem ambulâncias, que tem ambulância quebrada. Então a gente não sabe a previsão de transferência desse RN. Nós estamos elaborando um relatório de fiscalização que até amanhã ele será concluído e encaminhado para a diretoria do Corém, para o plenário, para uma possível interdição ética dos profissionais de enfermagem. Assim também vamos encaminhar para o Ministério Público do Estado, Secretaria de Saúde. Olha, nós convidamos, né, a gente traz tanto essa denúncia feita pelo Corém, né, o Corém está fazendo essa denúncia e vai encaminhar ao Ministério Público de Pernambuco, mas nós também convidamos a Prefeitura de Olinda, o órgão responsável, a Secretaria de Saúde do município, para que eles participem dessa entrevista aqui com a gente e esclareçam, né, o que está acontecendo aqui no SPA. Inclusive, quando nós chegamos aqui, temos algumas imagens. Coincidentemente, nós vimos uma equipe de engenharia, alguns funcionários estavam lá no telhado e eles estavam colocando, nós vimos Christopher Moraes, o nosso cinegrafista, ele conseguiu fazer esse flagrante logo que a gente desceu do carro de reportagem, vimos então eles tentando colocar um plástico lá nessa coberta, porque tem muitas infiltrações e parte desse teto do gesso, então ele caiu aqui nas salas, em pelo menos dois espaços aqui dessa unidade, o serviço de pronto atendimento aqui de Peixinhos. Convidamos, como eu disse, um representante da prefeitura, mas eles não quiseram então trazer um representante para falar com a gente ao vivo. Agora há pouco a prefeitura de Olinda enviou essa nota. Gente, eu vou parar um pouquinho para saber o que é que está acontecendo aqui, que parece ser um médico que está conversando com aquela senhora que nós entrevistamos agora há pouco, que ela está passando mal. Vocês vão ver aqui, ó, esse médico, e eles estão trazendo inclusive uma cadeira para colocar ela aqui. Possivelmente ela vai ser atendida, eles estão atendendo em casos gravíssimos. Foi trazida pela filha, né? Ela tem 80 anos, vocês viram agora há pouco eu entrevistando, passou mal em casa. E esse senhor aqui veio atender ela, que é um médico. Deixa eu ver se tenho condições. No caso dela, boa tarde. Boa tarde. Como é o nome do senhor? Cláudio. Ela vai ser atendida aqui. Como é que está essa situação do SPA? Vai ser atendida aqui, a gente está sem medicamentos. Caiu o teto do local onde faz os medicamentos. Mas a gente está atendendo os pacientes graves de todo jeito, porque não pode fazer omissão de socorro, né? E a gente vai atender ela. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tem exame aqui, mas os exames demoram muito. Demoram uma média de 3 a 6 horas para serem recuperados. A situação está grave aqui, doutor? Não, assim, a gente atende muito aqui. O problema é só essa infiltração que deu agora, realmente. Mas todo lugar está assim, né? Falta medicamento. Mas, assim... Não é um hospital assim muito bem equipado, digamos assim, mas tem tudo que a gente possa precisar numa emergência. Tem área vermelha, tem tudo. Aqui a gente atende muita gente mesmo. Uma média de 300 pacientes por dia. Eu agradeço o senhor que está ajudando a gente também a ter essas informações. Doutor Cláudio? Cláudio Augusto. Muito obrigado. O senhor, qual é a especialidade do senhor? Eu sou clínico.
Muito obrigado, viu? Gente, a gente tem que destacar que os profissionais são ótimos, trabalham aqui, o problema mesmo é essa infraestrutura. Deixa eu trazer só a resposta da Prefeitura de Olinda. A Prefeitura de Olinda disse que a reforma será realizada em 2 etapas. Uma intervenção emergencial já em andamento e uma requalificação orçada em mais de R$ 1 milhão de reais. O projeto prevê melhorias significativas, incluindo a ampliação dos serviços de exames ofertados à população. E eles falaram que a licitação para a reforma geral do SPA está programada para ser lançada na primeira semana de julho. Eu acabei de receber aqui, a nossa produção recebeu, e eles estão dizendo isso, que vão providenciar tanto uma reforma emergencial, como também uma requalificação geral desse hospital aqui, que é tão importante. E eles falaram que sobre os medicamentos vencidos, que o Corém encontrou aqui, já estava fora de circulação, que eles já seriam descartados. Enquanto as ambulâncias, eles disseram que não há nenhum problema com as 2 ambulâncias aqui do SPA. Maristela, a gente vai continuar acompanhando essa situação, inclusive com essa denúncia que o Corém está repassando ao Ministério Público de Pernambuco. Eu volto com você. Essa reforma é para ontem, né, Bruno? Não deveria nem ter chegado a essa condição, nesse limite, né? Uma situação muito difícil para os pacientes e também para os profissionais que ficam aí tentando dar conta, né, desses atendimentos, principalmente os prioritários, os emergenciais, de pessoas idosas que chegam à unidade e que não encontram a assistência devida e necessária para esse momento. A gente vai seguir acompanhando. Olha, por enquanto, a gente segue daqui com outros assuntos. Mais cedo, você viu aqui no NE1 uma reportagem sobre a situação dos moradores de Brasília Teimosa. Eles estão sendo prejudicados pelas constantes quedas de energia. A gente volta a falar com Daniele Fonseca, ela tem orientações para as pessoas que perderam algum eletrodoméstico, né, Daniele, com a ajuda aí do Procon. É com você. Maristela, não só para essas pessoas, esses moradores lá de Brasília Teimosa, mas para qualquer outro consumidor, outro cliente que esteja passando por uma situação como essa. Eu falo ao vivo aqui, da frente do Procon Pernambuco, que fica no bairro de Santo Antônio, e a gente convidou para essa entrevista Anselmo Araújo. Ele é secretário executivo de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor aqui de Pernambuco. Secretário, qual é a orientação para o cliente, para o consumidor? Ele deve mandar consertar aquela geladeira, aquele eletrodoméstico que quebrou por conta de uma falha no fornecimento de energia e depois tentar pedir o ressarcimento, porque a pessoa fica lá, poxa, eu vou ficar quantos dias aqui com minha geladeira quebrada e meus alimentos apodrecendo sem ter onde guardar nada, hein? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Maristela. Veja só, a resolução da ANEEL, que regulamenta esse tipo de procedimento, estabelece que assim que houver a constatação de uma queima de um produto decorrente de uma falta de energia, o consumidor deverá levar para uma assistência técnica autorizada, pegar um laudo dessa assistência dizendo que o problema daquele produto foi decorrente da queda de energia e abrir um chamado na concessionária de energia, no caso nosso aqui na ANEEL Energia, anexando nota fiscal do produto e esse laudo técnico da assistência. A concessionária tem até 10 dias para fazer uma vistoria no equipamento e 20 dias para o ressarcimento. Esse tipo de negociação, no caso da pessoa mandar fazer o conserto do produto, isso é bom ajustar com a concessionária, porque há 3 possibilidades desse ressarcimento, seja a substituição por um novo produto, seja o dinheiro de um novo produto ou até o pagamento pelo conserto ou o conserto do produto. E qual é o prazo que a distribuidora tem para dar uma resposta, para ressarcir, seja qual for dessas alternativas aí que o senhor falou? Ela tem 10 dias para fazer uma vistoria no equipamento, verificar a rede elétrica da casa e o equipamento em si, e até 20 dias para ressarcir com um novo produto ou com o dinheiro. Secretário, o morador também pode abrir uma queixa aqui no Procon por conta de uma informação que a ANEEL Energia não passou referente à interrupção do fornecimento de energia por causa de algum serviço? Qualquer problema que um consumidor tenha em relação ao serviço que lhe é fornecido, ele pode abrir esse tipo de reclamação. O que a gente orienta é que seja qualquer problema com qualquer fornecedor, não só na energia, tente resolver com a empresa diretamente, que às vezes é mais ágil. Caso não consiga, procure o Procon, a gente vai marcar uma audiência de conciliação, seja aqui na sede, seja nas outras unidades conveniadas que nós temos no Procon em todo o estado.
ou nos Expresso Cidadão e de tentar resolver o problema daquele consumidor de forma mais célere possível. Com que frequência isso acontece, secretário? É algo comum a perda, eletrodoméstico danificado por conta de falha no fornecimento? Bem, isso é muito relativo, porque essas variações, essas quedas de energia, nós não temos um padrão de ocorrências. Normalmente, depois das chuvas, acontece muito por conta de árvores que caem nos postes, por conta de algum produto, algum problema na rede elétrica em decorrência das chuvas. Então, depois de períodos de chuva, é muito comum acontecer esse tipo de ocorrência. Mas a gente não tem um padrão. Ontem mesmo, de frente à minha casa, houve um problema de um galho que bateu no poste e o poste começou a pegar fogo. Eu entrei em contato com a energia, logo depois eles mandaram alguém para consertar. E então é uma coisa que é imprevisível. A gente não tem um padrão de frequência desse tipo de ocorrência. E é importante abrir queixa primeiro, entrar em comunicação primeiro com a ANEEL Energia e depois com o PROCON. É importante, caso a ANEEL Energia não resolva, pode procurar o PROCON, estaremos à disposição. Secretário Anselmo Araújo, muito obrigada. Pessoal, os canais aqui de comunicação com o PROCON, tá? Tem o 0800 282 1512 e o e-mail, que é o denuncia@procon.pe.gov.br. Maristela. É para buscar mesmo o seu direito, né, Daniele? Fazer a reclamação aí junto ao PROCON. Muito obrigada pelas informações. Olha, as férias estão chegando, né? E sem as atividades escolares, as crianças ficam com mais tempo livre. E a rotina muda também para os pais, que não vivem juntos, mas dividem aí essa convivência. Nós convidamos a Cláudia Brito, ela é psicóloga. Boa tarde, bem-vinda, Cláudia. Felicidade de receber aqui. Prazer, querida. Senta aqui na nossa sala, no nosso sofazinho, a nossa poltrona, porque muitas pessoas que têm a possibilidade hoje de estar em casa, de repente não estão trabalhando ou estão ali no horário de almoço, estão acompanhando essa nossa conversa que é muito importante, né? Por isso, nosso QR Code já vai aparecer aí na nossa tela. Se você quiser participar com perguntas, já pode mandar aí pelo nosso canal Globo. Cláudia, conta pra gente sobre essa partilha de convivência, né? Como você é psicóloga, acredito que você receba muitos desses casos no seu consultório. Neste momento, a prioridade absoluta é a criança, né? Como trabalhar o emocional dela, explicar para ela, olha, em um momento você vai ficar na casa do seu pai, em outro momento vai ficar na casa da sua mãe. Bem, é um momento bem difícil, né, para a criança. Os adultos geralmente não entendem como isso impacta emocionalmente a criança e o que fica muito mais evidente é essa questão assim de quem manda mais, de quem cuida melhor, e isso é muito difícil, né? O que deveria ser a preferência, né? O ideal é que essa criança ela fosse escutada por esses pais, que esses pais tivessem maturidade e tranquilidade para exercer essa guarda compartilhada de uma forma muito leve, muito tranquila, porque não precisa ser com tanto estresse para a criança. Essa quase rivalidade pode prejudicar de que forma a criança? Veja, o que a gente percebe muito lá no consultório, né, quem trabalha com orientação parental, é que esses pais eles vêm de fato tentando mostrar que um cuida melhor do que o outro, né? O que isso vai gerar na criança? A criança percebendo essa discussão, essa tensão entre os pais, inevitavelmente ela vai ficar com ansiedade, ela vai ficar com distúrbio do sono, ela não vai conseguir se alimentar direito porque ela está com muito medo. O que a gente faz quando está com medo? A gente recua, né? Então eles não entendem isso e aí fica toda aquela briga entre eles e aí eles ficam falando, mas porque a outra parte faz só o que a criança quer. Mas ninguém para ouvir o que essa criança tem, né? Ela está só com medo, se ela for ouvida, se ela for acolhida, isso consegue ser resolvido de uma forma muito mais tranquila. Agora, Cláudia, algumas pessoas devem estar pensando, são casas diferentes, rotinas diferentes, e aí como que fica a rotina da criança? Pois bem, isso deveria acontecer da seguinte forma, antes que essa coisa toda acontecesse de mudar de casa, seria necessário que vamos sentar juntos e conversar com a criança. Olha, vai ser assim, a partir de agora, você vai ficar um tempo com a mamãe ou com o papai e a rotina da gente vai ser tranquila, lá vai ser muito legal, porque o que se fala assim, não vai ser legal e a criança fica assustada. Então, se eu tenho previsibilidade, eu dou segurança. Eu digo para a criança o que vai acontecer.
a criança inevitavelmente vai ficar mais tranquila. E eu tenho que dizer que vai ser legal, porque é uma pessoa que ama, a menos que essa criança de fato esteja em risco ou sofrendo alguma vulnerabilidade. Acredito que é essa segurança que a Marília quer passar, tá? A Marília entrou em contato pelo nosso canal Globo e ela escreveu: estou recém-separada, tenho um filho de 5 anos que vai pela primeira vez passar férias com o pai. Como falar sobre isso com o meu filho? Pois bem, o que deveria acontecer? Ela deveria sentar, os dois sentarem juntos para que essa criança perceba que não tem um clima pesado, que está tudo tranquilo e eles conversarem sobre o que vai acontecer. Olha, vai ser muito legal, você vai passar um tempo com a mamãe, tempo com o papai. Os dois, no caso, conversando com a criança? Os dois conversando com a criança, esse seria o ideal. Juntos. Né? Porque vai passar segurança para a criança. Isso deve acontecer de uma forma leve. Se o casal não consegue fazer isso sozinho, eles deveriam procurar uma ajuda, até uma orientação com um psicólogo para que isso seja comunicado de forma mais tranquila. Porque às vezes o problema não está na criança, mas está no adulto que sequer não aceita essa separação. As diferenças têm que ser colocadas de lado nesse momento. Sim. A prioridade absoluta é a criança, como nós dissemos aqui, né? O José também entrou em contato pelo nosso canal Globo. Ele escreveu o seguinte, ele perguntou: qual é a idade ideal para dividir a guarda nas férias? A gente está se aproximando desse período agora, as férias no mês de julho, e é uma divisão diferente, né? Às vezes a criança passa alguns dias com o pai, outros dias com a mãe, ali durante a semana, mas nas férias essa criança tem um tempo maior livre, né? Sim. Veja, ele fala sobre uma coisa muito importante. Se a criança vai para o pai, a gente tem que pensar o seguinte: esse pai tem uma rede de apoio para cuidar da criança, porque se ela ainda for muito pequena, se ela ainda precisar muito de ajuda para tudo, esse pai está preparado para isso também. A gente precisa ver se existe um tempo muito grande de diferença de distância desse pai com essa criança, né? A idade é sempre aquela em que eu me sinto seguro. De novo, a gente vai falar sobre a questão da tranquilidade dos pais. Se eles estiverem separados e for uma coisa tranquila, assim, olha, eu posso te ajudar, né? Faz assim, deixa ele levar um cobertorzinho, um ursinho, daquele lugar de segurança, porque casa é cheiro. Essa casa que a criança está acostumada a viver é cheiro, é segurança, é rotina. Então, ela está saindo disso. Como é que eu vou fazer? Eu preciso dar um certo conforto emocional para essa criança. Essa continuidade emocional, ela é fundamental para que isso flua de forma tranquila. Uma casa, na verdade, deve ser a extensão da outra, né? Quero encerrar com uma pergunta que chegou da Andressa. Ela disse: ficar ligando muito pode causar ansiedade no filho quando ele não está com a gente? Como é essa comunicação de quem não está no momento com a criança? Isso também é uma coisa que deveria ser acordado, né? Porque ficar ligando muito, de fato, vai gerar uma angústia na criança. Ela acaba não conseguindo viver aquele momento com tranquilidade com esse pai, com essa mãe, não sei como é que é a situação, mas o ideal é que se combine, façam combinados, né? Vamos ligar todo dia pela manhã ou ao final do dia para saber como é que foi seu dia, né? E aí as coisas fluem de uma forma mais tranquila e natural, assim como deve ser, levar a vida com leveza. Perfeito, Cláudia. Muito obrigada pelas orientações, sempre muito bem-vinda aqui ao NE1. Obrigada. Uma ótima tarde. Obrigada. A gente segue com outros assuntos. Olha, está em busca de uma vaga de emprego? Nós separamos algumas oportunidades disponíveis nas unidades da Agência do Trabalho do Estado. Já estão aí na nossa tela para você acompanhar junto comigo. Tem 4 vagas para auxiliar de logística, para trabalhar no Cabo de Santo Agostinho. É preciso ter o ensino fundamental completo, 6 meses de experiência na função e você já pode se candidatar a uma dessas vagas. Tem 5 vagas para caminhoneiro carreteiro, para trabalhar em Paulista. É preciso ter o ensino médio completo, 6 meses de experiência na função. Tem oportunidades também para você que é retalhador de carne, para trabalhar em açougue, frigorífico, para trabalhar aqui na capital pernambucana, tá? São 60 vagas. É preciso ter o ensino fundamental completo, 6 meses de experiência no cedep.pe.gov.br, tem outros detalhes dessas vagas. 5 oportunidades para você que é gesseiro montador para trabalhar no Recife. A escolaridade não é exigida, mas é preciso ter a experiência de 6 meses, tá? E para essas vagas,
foi informado o salário é de R$ 2.310. Então vai lá no site, no cedep.pe.gov.br, que você tem outras informações sobre essas vagas. Vamos falar agora de tecnologia. Está acontecendo em Paulista a Oshimaker, uma mostra educacional de robótica. A expectativa é reunir cerca de 2.000 estudantes em concursos de cosplay, K-pop, batalhas de robôs e maratona de soluções tecnológicas. Neste ano, o evento também recebe a fase regional da Olimpíada Brasileira de Robótica. Essa fila toda aí é para entrar na Escola Técnica Estadual José Alencar Gomes da Silva, no Janga. É aqui que os trabalhos estão expostos. São projetos de 100 equipes de estudantes do ensino fundamental e do médio, de escolas estaduais, municipais e de institutos federais do estado. Laura, Fabiana e Igor são do 2º ano do ensino médio e estudam na EREM Dantas Barreto, em Paulista. Aí juntos, eles desenvolveram um projeto que usa uma placa de microprocessador para medir o nível de gases poluentes no município. Nós conseguimos identificar o CO2, que é o gás carbônico, e também o metano, que é o CO4. E como é que está o nível em Paulista desses gases? Está altamente elevado pelo alto fluxo de carros, né, de meio de transporte, e também pelo desmatamento, né? Esse projeto de vocês, ele pode ser usado onde? Ele pode ser usado em fábricas, em escolas, em diversos lugares que tenha alta poluição, para que nós conseguimos reduzir e construir políticas ambientais que promovam mais eficácia. Encontros como este servem para despertar o interesse entre tantas possibilidades, numa turma que tem uma vida inteira de descobertas pela frente. E para isso acontecer, o caminho bom é incentivando a curiosidade. Adriele fica encantada a cada descoberta. Eu aprendi a mexer com Arduino, com placas de ensaio, fio, motor, bateria, muitas coisas envolvendo robótica, muita coisa sobre biologia também, porque eu extraí o DNA do morango, isso é incrível para mim porque eu nunca tinha feito, e eu aprendi a mexer com muita coisa assim, tecnológica. Para os professores, as vantagens de um futuro brilhante aumentam quando os talentos são desafiados. Eles já são nativos digitais, né? Então, eles têm essa familiaridade com a tecnologia. É muito fácil para eles entenderem os conceitos de robótica, desenvolver os robôs, criarem as programações. A gente precisa de um pouco de incentivo só para que eles consigam andar sozinhos. Até amanhã, os estudantes vão ter a oportunidade de participar de palestras, aulas práticas e competições de robótica. E se compartilhar o saber é tão importante quanto aprender, o momento também é de multiplicação de lições e de troca de ideias inovadoras com soluções tecnológicas. O encontro também recebe uma etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica, pela primeira vez realizada fora da capital. Nós vamos rodar 5 etapas regionais agora até agosto e os melhores classificados em cada uma dessas etapas vão poder disputar o estadual, que vai acontecer no dia 29 de agosto. O campeão estadual vai poder disputar o nacional, que vai ser em Vitória esse ano, e depois para o Mundial. As equipes vão competir com projetos de tema livre e um específico, o resgate de vítimas de acidentes de trânsito. Este grupo veio de Jaboatão. São alunos do 8º e do 9º ano da Escola Municipal Vereador Antônio Januário. A equipe liderada por Apolo vai competir em 3 categorias. Eu sou mais da programação, mas eu quis arriscar esse ano participar da construção dos robôs. E fiquei muito feliz com a minha evolução e a evolução da minha equipe. Você acha que isso te ajudou para a vida e não só na escola? Bastante, pois eu quero me formar em TI e trabalhar com ciências no futuro. Que seja um futuro brilhante aí. O NE1 agora segue pelo trânsito. Vamos com imagens ao vivo da Avenida Norte, sentido Macaxeira. Os carros estão sentido BR-101, agora 12h47. Você observa uma movimentação bem tranquila aí do trânsito na região. Bora para a Avenida 2 Rios, no Ibura. Bora ver como é que tá por lá. Também o trânsito tá bem tranquilo. A gente mostra essas imagens aí pertinho do SESI na região. E o Globocop sobrevoa o Cabo de Santo Agostinho. Você acompanha imagens ao vivo da Prefeitura do município. O prefeito Lula Cabral foi ao Palácio do Campo das Princesas para entregar um ofício
que solicita a intervenção da Força Nacional de Segurança Pública para combater a violência na cidade. O pedido foi feito à governadora Raquel Lira, que é quem pode fazer a solicitação ao governo federal. De acordo com a Prefeitura do Cabo, o índice de violência está alto e o número de policiais na cidade é insuficiente. Vamos ver o que disse o prefeito Lula Cabral. A gente precisa combater, os crimes que estão acontecendo, principalmente no litoral. Nós temos 9 praias, nós temos um alto índice de violência exatamente contra os jovens. Se mata mais jovem no Cabo. Cabo é a cidade mais violenta do estado de Pernambuco. Não é fácil a gente conviver e ser prefeito de uma cidade onde está todos os dias nas páginas policiais como a cidade mais violenta. Isso afasta os empresários, afasta o turismo. Nós temos buscado parceria com a governadora se comprometeu em aumentar o efetivo do policial militar no Cabo, vai receber 2.400 novas praças e 400 oficiais e ficou de melhorar, para que a gente possa ter mais segurança no Cabo Santo Agostinho. Temos hoje 320 policiais que tomam conta de 320 mil habitantes. Ou seja, está um policial para cada 1.000 habitantes, onde geralmente teríamos que ter o dobro do efetivo que tem hoje no 18º Batalhão. O governo de Pernambuco informou que a governadora Raquel Lira apresentou dados sobre a segurança do Cabo de Santo Agostinho ao prefeito Lula Cabral. De acordo com o governo, os homicídios caíram 14% na cidade, de janeiro a junho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2023, ainda segundo o governo, o Cabo de Santo Agostinho registrou a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes dos últimos 8 anos. A governadora Raquel Lira adiantou ao prefeito que, em agosto, 2.400 novos policiais militares estarão formados e aptos a ir às ruas e que o governo de Pernambuco está investindo R$1 bilhão na segurança pública do estado, com aquisição de armas e munições, substituição de viaturas, requalificação de batalhões e delegacias, entre outras ações. A gestão estadual não informou se irá encaminhar a solicitação de Lula Cabral ao governo federal. E tem mais notícia vindo do Cabo de Santo Agostinho. É sobre a greve dos professores da rede municipal. Hoje, a paralisação completa 18 dias. Começou no dia 9 de junho e teve protesto em frente à escola municipal Professor Jason Brandão da Silva, no bairro São Francisco. Professores, estudantes e pais se reuniram para reivindicar reajuste salarial, melhores condições de trabalho e pedir a negociação com a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. De acordo com o Sindicato dos Professores, o Cabo de Santo Agostinho tem 103 escolas municipais e mais de 30 mil estudantes sendo afetados pela greve. Vamos ouvir o que disse o representante dos professores. Nós, professores, acumulamos uma defasagem salarial nos últimos anos que supera os 40% e esse ano 2025 o prefeito parcelou o reajuste que foi determinado pelo MEC de 6,27% em junho desse ano e para junho do ano que vem, algo inaceitável. As salas de aula aqui no Cabo Santo Agostinho sofrem com bancas quebradas, quadros quebrados e também com ventiladores quebrados, Então são salas de aula que estão em condições insalubres para que a gente possa, de fato, conseguir dar o nosso melhor para os nossos alunos. Criou-se toda uma expectativa na categoria de que finalmente os professores do Cabo passariam a ser respeitados e valorizados de acordo com a lei e isso não foi cumprido. Então esperamos que a gente tenha uma mesa de negociação de verdade, que a gente possa de verdade negociar com a Prefeitura, não apenas as questões salariais da categoria, mas também a melhoria das nossas escolas. Nós também conversamos com o secretário de Educação do Cabo de Santo Agostinho para saber como estão as tratativas com os professores e qual a proposta da Prefeitura para acabar com a greve. Vamos ver o que disse Isaltino Nascimento. A gestão está cumprindo uma série de obrigações, portanto o orçamento é limitado, por isso a divisão de 3,5 desse ano, 3,5 do próximo ano, mas está garantido, para a proposta do acordo, que em janeiro do próximo ano nós vamos pagar o piso que foi anunciado pelo governo federal e também outras medidas que vão estar sendo complementadas para serem apreciadas
pela Assembleia. Nós temos 103 escolas no total aqui no Cabo Santo Agostinho. Nós dividimos em 3 níveis, péssimas, ruins e mais ou menos. Não tem uma escola boa, lamentavelmente. Nós estamos atuando em 22 escolas, recuperando essas escolas do ponto de vista da estrutura. Vamos atuar a partir de agora também em relação à climatização, a questão da segurança, a questão também da infraestrutura voltada para as câmeras e também o mobiliário. Já foram compradas 6.000 novas bancas. Portanto, a meta é que até o final do ano todas as escolas estejam plenamente recuperadas. O governo sempre dialogou, conversou, tratou dessa questão com muito carinho e respeito, não é, aos profissionais da educação. Nós estamos buscando entendimento entre as ideias que foram apresentadas pelo sindicato e pela categoria através da Assembleia e a própria gestão. As condições econômicas que a gente tem hoje são limitadas, mas a tendência é que nós tenhamos uma proposta que possa ser apreciada na Assembleia na sexta-feira e a gente voltar aos trabalhos normais atendendo a população do município do Cabo Santo Agostinho, especialmente da educação. A Justiça negou o pedido de cremação do corpo da advogada que morreu afogada em Suape. O pedido havia sido feito pela família. A notícia está no nosso portal G1 Pernambuco. A juíza Daniele Cristine Silva Melo informou que o corpo da advogada deve passar primeiro por perícia para depois ser liberado para ser cremado. Maria Eduarda Carvalho de Medeiros, de 38 anos, se afogou depois que o veleiro em que ela estava afundou. Foi no último sábado. Ela estava com o namorado, o médico Seráfico Pereira Cabral Júnior, de 55 anos, que conseguiu se salvar. Natália Dielu continua na Câmara dos Vereadores de Olinda, onde acontece neste momento a votação para uma possível abertura de processo de impeachment contra a prefeita de Olinda, Mirela Almeida, do PSD. Uma das causas do pedido seria a falta de transparência da gestão da prefeitura, da ausência de respostas à solicitação de informações feitas ali pelos vereadores. Como é que está a votação? Ela já está acontecendo, Natália? Atualiza as informações para a gente, por favor. Maristela, nesse momento, 15 vereadores dos 17, daqui de Olinda, estão reunidos lá dentro, no plenário da Câmara Municipal, discutindo a votação. É um primeiro momento em que esses vereadores explicam as razões, as inclinações para essa votação que deve acontecer daqui a pouco, A votação vai ser nominal, então eles vão ter que dizer se são a favor ou contra. Até agora, 3 vereadores já falaram, o vereador Sarmento, do PL, a vereadora Gena Lima e também o vereador Biá, e todos se mostraram, os 3, inclinados a votar pela abertura do processo de impeachment, para que a prefeita explique todas as razões, todas essas informações que eles dizem não estarem claras. A gente conversou um pouco antes de começar essa sessão com o presidente da Câmara, Saulo Holanda, do MDB. Vamos ver o que ele explicou sobre essa votação. Foi recebido aí a questão de uma semana, a gente recebeu esse pedido aí de descumprimento da lei da transparência, onde o advogado ele fez o pedido à prefeitura e reiterou novamente e disse que não teve êxito, a prefeitura disse que não recebeu, e aí a gente estava nessa conversa lá na Câmara, lá agora, decidindo o que a gente ia fazer para ser melhor para a nossa cidade. É uma votação para ver se a gente admite o processo que foi protocolado na nossa Câmara. Se a gente admitir, isso aí vai se ter um sorteio entre os 17 vereadores e desse sorteio 3 serão escolhidos para começar um processo de impeachment. Nós daqui a pouco voltamos então com outras informações com Natália Dielu. É uma transmissão feita pela internet. Daqui a pouco então a gente retoma as informações. Já temos de novo contato com Natália. Natália, com você, por favor. Maristela, a gente contou quantos vereadores estão presentes. São 15 que estão presentes dos 17 vereadores. Eles estão
explicando as razões, né, as inclinações para essa votação, e depois eles vão fazer uma votação bem clara, se são a favor ou se são contra a abertura do processo de impeachment contra a prefeita Mirella Almeida, do PSD, e o vice Chiquinho, né? Esse processo foi requerido por Antônio Campos, que é advogado e também já foi candidato a prefeito aqui do município. Ele alega a falta de transparência na prestação de contas da transição e também do carnaval deste ano. Então a gente vai continuar acompanhando por aqui, Maristela. Obrigada pelas informações, Natália. E 2 homens caíram há pouco de uma laje na rua Capitão Lima, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Eles estavam trabalhando numa parte alta, dentro da casa, quando houve o acidente. Não havia moradores no local. Ambulâncias do SAMU foram chamadas e os 2 homens que estavam conscientes foram socorridos. A área está isolada, ainda não temos informações sobre o estado de saúde das vítimas. Pernambuco tem definidas as 10 quadrilhas que vão participar do Festival de Quadrilhas Juninas da TV Globo. O festival vai ser no Sesc de Goiânia, na Mata Norte. No sábado vai ser a etapa estadual e no domingo a etapa regional. No sábado se apresentam as quadrilhas pernambucanas: Raio de Sol, Dona Matuta, Traquejo, Tradição, Portal do Sertão, Zé Matuto, Zabumba, Evolução, Origem Nordestina e Lumiar. As 2 campeãs dessa etapa vão disputar a etapa regional. Nos 2 dias, a abertura dos portões acontece às 4 da tarde e as apresentações começam às 5 horas. O Sesc Goiânia fica no centro, não paga nada para assistir. Quem quiser pode doar 1 quilo de alimento não perecível. E alunos de uma escola estadual do bairro da Mostardinha, na zona oeste do Recife, realizaram hoje uma festa da colheita do milho. Aproveitando ainda o finzinho dos festejos juninos, a celebração foi realizada por um projeto que busca conscientizar não só as crianças, mas toda a família delas, sobre a relação da comida com a preservação do meio ambiente. Hoje foi dia de celebrar a colheita do milho que eles mesmos plantaram. Para colher é de 90 a 112 dias. E o que vocês vão fazer com esse milho que vai ser colhido aqui? A gente vai fazer umas comidas, eu acho que a gente vai fazer umas festinhas aqui. E como é que você se sentiu assim ao plantar e agora quando vai colher? Muito feliz, né? Porque a gente vai estar cuidando da terra e além de mais do nosso corpo. Alunos da escola Arthur da Costa e Silva, no bairro da Mostardinha, no Recife, aprenderam lições valiosas sobre alimentação saudável. A gente aprendeu como ter uma alimentação saudável, como fazer a adubação e o tempo de espera da plantação de milho. Vai ajudar muito no futuro, se eu quiser ser uma agricultora ou uma experiência com plantações. A colheita faz parte de um projeto de educação sustentável, em parceria com a ONG Giral. Outras 11 escolas do Recife e região metropolitana foram contempladas. O projeto ele atua com 3 principais temáticas, que é a sustentabilidade, o cuidado com o meio ambiente, a educação ambiental e, principalmente, a seguridade alimentar, né, que a gente traz para os meninos. Esse ano, aqui na Arthur da Costa, pela primeira vez, foi plantado o milho, né, tradicional nosso, da festa junina. O milho foi plantado em março, no dia de São José. 3 meses depois, os alunos animados colheram os frutos. Eu aprendi que a gente precisa cuidar mais dos milhos e preservar mais o planeta. Por quê? Porque para a nossa saúde e a saúde das plantas. Os meninos adoram, participam, ficam atrás, ajeitam a horta, que a gente também tem uma horta fora a plantação do milho aqui na escola. E aí esse movimento todo de aguar, de ajeitar, tudo é parte dos meninos mesmo, junto com a Giral. Além de aprender sobre o plantio do milho, os alunos entendem também como cuidar da terra, aprendem a valorizar a cultura nordestina e entendem o papel de cada um na construção de um mundo mais sustentável. Carla é aluna da Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Participar das atividades da horta com estudantes do ensino regular trouxe aprendizado e orgulho. A gente plantou, né? A gente fez a capinação, a gente fez a limpagem todinha e assim, foi muito legal. Foi uma aprendizado que a gente nunca tinha vivido. Limpar a área para poder plantar o milho, como cuidar da natureza, né? Foi uma aventura e foi muito bom.
Acabou por hoje, agradeço demais a sua companhia, mas o NE1 volta amanhã, hein? Você, claro, pode rever e compartilhar todas as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.